Houve, Muito por bem, nós parte estamos dos ministros. acompanhando a CPI da Covid em Brasília, o depoimento de Luiz Dominguete, aquele representante de uma empresa de medicamentos que denunciou, portanto, um funcionário do Ministério da Saúde. E para falar todo sobre esse panorama político, todos esses desdobramentos, nós vamos conversar agora com o cientista político e diretor da Dominion Consultoria, Leandro Gabiati. Olá, Leandro. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Boa tarde, o prazer é nosso. Leandro, é uma história de fato, no mínimo, estranha, né? Porque está havendo o questionamento de que os próprios fabricantes de vacina, eles por muitas vezes tiveram aí esse pedido por o fornecimento do setor privado para que as vacinas pudessem ser aplicadas. Isso aconteceu no Brasil, em outros países do mundo, e em todo momento foi dito o seguinte, que as fabricantes iriam vender diretamente aos governos para atender as pessoas, uma certa também para que haja um equilíbrio também na demanda de vacina, países pobres, países mais ricos. E de fato o funcionário ele se passa pela representando uma vacina que está sendo fabricada no Brasil, atingiu o Ministério da Saúde. Como é que o senhor avalia toda essa confusão dos dois lados aí? Essas histórias não batem, né? Não batem, de fato, houve uma reviravolta com o depoimento de hoje, um depoimento muito confuso, muito contraditório. Na verdade, vamos lá, tentando resumir um pouco. Isso aqui é uma investigação, a CPI investiga. Dentro da investigação, cada ator envolvido tem determinadas estratégias. Tem atores que colaboram e tem atores que ou não colaboram ou incluso tentam atrapalhar. A impressão que a gente tem com o depoimento do senhor Dominguete hoje é um pouco isso aí, né? Ele chegou com a denúncia, ou foi convocado a partir da denúncia de ter recebido uma suposta, né, proposta de propinas, de negociação de vacinas com propina, né, e de repente, totalmente fora do script, ele vem com um áudio para envolver também o deputado Luiz Miranda. Então, assim, não, está bem confuso o depoimento e ainda não fica muito claro para que o Dominguete veio e o que ele pretende. Isso aí a gente certamente vai observar nos próximos dias. A CPI tentará, os membros da CPI, com provas e com novos depoimentos, tentarão ver o que o Dominguete pretende, né, com essa linha que ele apresentou hoje. A denúncia, de fato, aí, ela tomou um tom bem grave para o governo, houve reações, há o envolvimento do líder do governo na Câmara, o nome dele a todo momento é citado. Parecia que, de fato, aí era um momento muito agudo para o governo. O presidente, na sexta-feira, já se irritou bastante com esse tema, garantindo que não houve nenhuma compra, inclusive, né, no caso daquela questão da Índia. Agora vem essa questão do laboratório AstraZeneca, o laboratório dizendo que não tem nada a ver com essa empresa que ele está apresentando. Ele é um policial militar de Minas Gerais que negocia com o Ministério da Saúde. De fato, uma grande confusão, né? Mas de qualquer forma, o ambiente político aí ficou bastante revoltado, de fato, ambos os lados, né? Eu te diria o seguinte: a grande questão hoje, ou o grande problema que o governo deve resolver, se chama deputado Ricardo Barros, né? Líder do governo, ex-ministro da Saúde, e que foi envolvido a partir dessas denúncias trazidas tanto pelo deputado Luiz Miranda quanto agora, né, por essa notícia que foi publicada ontem pelo Datafolha, né, em que também se envolve a um funcionário do Ministério da Saúde que supostamente teria sido indicado também pelo deputado Ricardo Barros, líder do governo. Então, essa aí é a grande questão. As denúncias até aqui não envolvem diretamente o presidente Bolsonaro, mas ele tem um grande problema, a grande questão de resolver a situação do deputado Ricardo Barros, né? Porque ele está muito mais envolvido, vai depor na CPI na próxima semana. Então, a questão é como é que vai se sair Ricardo Barros e que desgaste o líder do governo vai trazer para o próprio Planalto. Essa aí é a grande equação que o governo deve resolver hoje para, de alguma forma, afastar essa ameaça que a CPI tem se tornado para o governo. Agora, Leandro, a gente sempre cobra, né, assim,
O governo, desde o início, na composição da CPI, ele já ficou encurralado, ele não trabalhou, né, não mobilizou sua base governista, está em minoria, 7-4. Então, na discussão dos requerimentos, quando há voto, o governo sempre perde. As demandas do governo muitas vezes não são atendidas, senadores governistas. Na semana retrasada, por exemplo, eles trouxeram especialistas para falar de tratamento precoce, cloroquina, e o relator da CPI, Renan Calheiros, nem ouviu. O vice-presidente Randolfo Rodrigues também saiu da CPI. Eles praticamente não fizeram perguntas para os representantes ali que foram chamados pelos senadores governistas. Então a gente demonstra, a gente observa que o governo continua ainda trabalhando mal em relação à política dentro da CPI. Concordo contigo plenamente. Vamos lá. Quando o ministro Barroso autorizou a instalação da CPI, o governo já não tinha como resolver essa situação, esse cenário deveria ter se debruçado de uma forma muito mais ostensiva para justamente tentar controlar a CPI, controlar no bom sentido, né? Controlar politicamente, tentar obter maiorias. Não vamos esquecer que em política, em democracia, e principalmente no Congresso Nacional, tudo se decide a partir de maiorias. Quem tem maioria vence, né? Numa eleição, numa eleição presidencial ou numa eleição né, para o Congresso, tudo depende de maiorias, né? E neste caso o governo falhou bastante, né? No caso da articulação no Senado Federal, a gente tem que admitir que o governo está muito melhor articulado hoje na Câmara dos Deputados do que no Senado Federal, né? É uma falha que o governo vai ter que resolver nesse ano e meio de gestão que tem antes da eleição. Então, essa articulação pífia ou deficiente no Senado se refletiu justamente na CPI. É correto aquilo que você observa, ou seja, a oposição e os independentes são maioria, e a partir dessa maioria eles dão maior ênfase a uma pauta própria. Seria ideal no plano ideal, né? Que houvesse um equilíbrio de depoentes, de espaço, de audiências, mas, logicamente, isso aqui é política e com os objetivos que cada ator tem e com a maioria que está formada na CPI, isso aí acaba construindo um cenário bastante negativo para o governo, o que estamos vendo, um desgaste constante do governo a cada dia e, para surpresa até, nós tivemos, nesses 2 primeiros anos, que o presidente Bolsonaro foi o principal ator da pauta política do país. É ele quem pautava até aqui o jogo, é ele que determinava o que se discutia com uma frase, com uma declaração, com uma imagem, né? Agora o presidente acaba ficando num plano subalterno, por assim dizer, nesse momento político, e quem está pautando o país hoje é a própria CPI e não o presidente Bolsonaro. Certamente isso aí é um problema que deve incomodar bastante o presidente e que ele tentará resolver de alguma forma. Porque eles tentaram levar os governadores, né, fizeram requerimentos, o Supremo não autorizou, mas de qualquer forma a gente fica pensando o seguinte, o governo tem todos os dados à sua disposição, se de fato essa é a argumentação que foi dado o dinheiro, a prestação de contas, o governo deveria fazer todo um levantamento e trabalhar paralelamente a CPI numa estratégia de comunicação, de chamar o jornalista, ó, mostrar, eu transmiti bilhões para tal estado, como é que está essa fiscalização, o que eles fizeram. Então o governo não tem uma estratégia contrária à CPI, fica apenas bradando contra a CPI, contra Renan Calheiros, e poderia usar os fatos que ele acaba sustentando, que teria como comprovar se houve malversação do dinheiro público, ou seja, uma contra-argumentação à própria CPI. Vamos lá, a questão dos governadores e dos prefeitos, acho que estava bastante clara, né? Logicamente, o governo tentou dividir o palco, né, da CPI, as atenções com governadores e prefeitos. Agora, acho que todo mundo esperava, mais ou menos, que o Supremo decidisse da forma que decidiu, ou seja, colocando uma eventual investigação de governadores ou de prefeitos no âmbito correspondente em que a Constituição determina, que é assembleias estaduais ou câmaras municipais. Acho que, assim, pelo lado do Supremo, nos surpreende, não é surpresa, aliás, será esperado um tipo de decisão nessa linha. Quem fiscaliza governadores e prefeitos são as assembleias
e as câmaras municipais. Nada a objetar ou a observar nessa decisão do Supremo, bastante previsível. Agora, o que o governo eventualmente poderia fazer, que não é fácil, logicamente, é criar algum tipo de fato a partir de denúncias né, de tribunais de contas dos estados, ou de, eventualmente, de algum tipo de CPI nas assembleias estaduais, mas isso aí nunca vai chamar tanto atenção quanto chama a atenção uma CPI no Congresso Nacional. Então, essa estratégia de, eventualmente, focar nos governadores e nos prefeitos, ou dizendo que houve malversação de fundos e tal, na verdade, é algo que, a partir do momento em que o Supremo, de forma correta, eu considero, tirou governadores e prefeitos do âmbito da investigação, o governo não tem muito mais espaço para explorar essa pauta de suposta corrupção ou de malversação de fundos no âmbito municipal e estadual. Nós observamos, né, a reação clara da oposição. Nesse final de semana, inclusive, já há a organização de atos novamente da chamada oposição ao governo, atos da esquerda que estão sendo programados, inclusive aqui para São Paulo. A gente observa, inclusive esses atos estavam até planejados a princípio mais para frente, mas houve essa antecipação, já essa questão da vacina na Índia, essa denúncia agora, então já houve uma mobilização maior em relação da oposição, justamente em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Claro que também ontem tivemos aquela manifestação do super pedido de impeachment, né? A união ali de esquerda, direita, centro também. Como é que você avalia? Você falava inclusive dessa questão política, né? O impeachment começa, a gente sabe, na Câmara. Na sua avaliação, de fato o governo tem uma maioria sólida para suplantar, e o presidente Arthur Lira inclusive disse que vai esperar a CPI para analisar um possível pedido de impeachment. Como é que você avalia também essa questão e, ao mesmo tempo, infelizmente, segundo ano de pandemia, crise econômica, tudo isso ao mesmo tempo? Bom, vamos lá, interessante o ponto. Primeira questão sobre esse super pedido de impeachment, né, esse movimento, acho que foi uma ação midiática que teve certo sucesso, faz parte da oposição ou daquele grupo antibolsonarista explorar esse momento de fragilidade do governo, nada fora do previsto. Agora, falando já no plano prático e na possibilidade de fato de acontecer o impeachment, é algo que não está definido e que, por enquanto, tem uma tendência menor a acontecer. Por quê? Porque para o impeachment você precisa de uma série de variáveis que tem que convergir, né, em determinado ponto. E isso aí inclui, por exemplo, primeiro, manifestações massivas que, na verdade, deveriam ser diferentes daquelas manifestações que temos hoje, que são muito de partidos de esquerda ou de sindicatos, né, trabalhistas, por exemplo. Então, essa marca nas manifestações está muito evidente. Então, para que você tenha um amadurecimento de um movimento rumo ao impeachment, você precisa de manifestações espontâneas e apartidárias. Isso aí a gente ainda não tem hoje. Segunda questão, o vice-presidente Mourão deveria ser um ator estratégico nesse movimento do impeachment, ou seja, ele tem que estar de acordo e tem que estar participando desse movimento. Ele não sinalizou, não está se pronunciando, e pelo visto a gente sabe, né, militares têm um senso de lealdade muito grande, então é difícil esperar do presidente, do vice-presidente, desculpe, Mourão, algum movimento nessa linha de que ele inicie ou provoque uma ação desse tipo, né? Eventualmente ele só vai aceitar se a situação política for insustentável, né? Mas não o contrário. Segunda questão, e outro ponto que você menciona muito bem, você precisa de votos na Câmara dos Deputados. E essa situação política, sem manifestações, sem o presidente, o vice-presidente, desculpe, Mourão, envolvido, e incluso ainda com o setor econômico, com os agentes econômicos, ainda que dividido, sem um consenso, é claro, em relação a tirar o presidente do poder, então você tem que, ainda que estejamos em um processo de elevado desgaste da presidência da República, os fatores ou as variáveis não estão no ponto em que deveriam estar para termos um impeachment, e pelo que a gente está vendo, ou seja, tem que ter um fato muito fora da linha ou algo que envolva muito diretamente o presidente da República para que esses movimentos tendam a convergir né, no impeachment. Então, vale pensar também, estamos em julho já de 2021,
falta pouco mais de um ano para as eleições. Um processo de impeachment seria demorado, não seria simples, a gente imagina, salvo que tem algo muito evidente, muito materializado contra o presidente da República, né? Acho que o momento político e o processo político ainda não dá espaço para um impeachment. Nós agradecemos a participação do Leandro Gabiati, que é cientista político e também diretor da Dominion Consultoria. Nós estamos, claro, abordando todos esses desdobramentos políticos da CPI da Covid. Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Um prazer falar com vocês. Boa tarde.